Eu esqueci de dizer algo importante. No Salmo 128, o Salmo termina dizendo: paz sobre Israel. O homem provê paz. Ele tem que prover alegria sobre a esposa, ele tem que prover a bênção sobre os filhos, mas ele também provê paz. Então, naquilo que nós vimos ontem, na questão da briga, que atitude o homem tem que ter? De pacificar. Lembrando que pacificar não é se omitir do problema, não é não emitir opinião, é aprender a tratar com a devida paz. Abram agora em 2 Coríntios 11:3. Desculpa, 1 Coríntios 11:3. Quero, portanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O que é a palavra cabeça? A palavra autoridade, porque o tema aqui está falando sobre autoridade. A palavra autoridade, no grego, ela significa poder para escolher, poder físico ou mental, poder da autoridade ou do direito, e poder para reger ou governar. É o poder de tomar decisão. Só que a primeira vez que a palavra autoridade aparece na Bíblia, ela aparece em Lucas 7:8. Então nós estamos com aquele homem que tem um servo doente, e ele vai até Jesus, e Jesus diz: não, eu vou curá-lo. E lembra o que ele diz? Senhor, eu sou homem sujeito à autoridade. Então ele se colocou acima ou abaixo? Abaixo. E aí ele diz assim: e digo a este vai, e ele vai, e aquele vem, e ele vem. Então só tem autoridade aquele que sabe se sujeitar à autoridade. E no casamento, nós temos um texto em particular que é um mistério para todos nós, mas é um texto muito importante. Porque antes de dizer, vós mulheres, sede submissas ao vosso próprio marido, o que o versículo anterior diz? Sujeitando-vos no temor. Então presta atenção, nós somos o cabeça, nós os homens, mas não tem indignidade nenhuma ouvir o que Deus fala através da mulher, porque nós temos que nos sujeitar ao Senhor. E se a voz que ela está trazendo é do Senhor, nós precisamos ouvi-las. Então só tem uma autoridade adequada quem sabe se sujeitar à autoridade. E queridos, vou dizer sem medo de errar, depois de 40 anos aconselhando irmãos, se tem um tema que machuca os irmãos, é o tema da autoridade. Mas machuca. Nós temos irmãos, grupos, hoje um pouco menos, mas tinha, em que para ir no mercado você precisava pedir autorização para o discipulador. Você não podia fazer nada sem a permissão do discipulador. Isso é um nível de autoridade tola, que não promove a vida do Senhor. Vocês estão entendendo? Que quebra com o padrão dentro de casa, onde o homem é o cabeça. Então, assim, é um tema delicado. Só que o que o homem provê? Porque o texto está dizendo como se fosse um guarda-chuva maior. Deus, aí um menor, Cristo, é o cabeça de Cristo. O menor é o cabeça de todo homem. Um outro menor é o cabeça da mulher. Então é uma questão de cobertura espiritual, digamos assim. Então, a mulher está debaixo da autoridade do homem. Só que o homem está da de Cristo e Cristo está da de Deus. Em última instância, é tudo segundo a vontade de Deus. Mas um homem não sabe mandar se ele não souber se sujeitar. Então o homem precisa prover autoridade. Que mulher aqui tem um temperamento um pouco mais forte? Levanta a mão. Levanta alto. Tá.
os maridos prestarem atenção, levanta de novo, mulher. Marido, presta atenção. Homem, deixa eu te dar uma sugestão sobre a tua mulher. Presta atenção. Seja dócil, mas tão dócil que ela te ouça. E seja firme, mas tão firme que ela não mande. Então, mulher forte precisa de homem dócil para acolher e homem firme para governar. Você está me entendendo? Se você for só dócil, ela vai mandar. Se você for só firme, ela vai reagir mal. Então você tem que ser dócil e ao mesmo tempo firme. Essa foi uma expressão que eu ouvi da Alessi. A Alessi virou para mim e falou: César, eu queria te agradecer e eu agradeço muito a Deus. Eu falei: por que, Lê? César, porque você foi sensível o suficiente para me acolher, mas você foi firme o suficiente para não deixar eu mandar, porque eu mandaria. Ela era muito determinada. Então, uma mulher forte, ela precisa ter o homem com esse viés da sensibilidade e da firmeza. Então, o homem provê a autoridade para a mulher. E aí, homem, presta atenção no que eu vou te dizer. Você nunca pode julgar uma coisa da sua esposa ou do seu filho antes de julgar seu próprio coração. Porque isso é injusto. Isso é injusto. Você não pode falar as coisas que você quer falar para ela sem antes ouvir da parte de Deus o que Ele tem para dizer para você. Nós tivemos uma experiência quando o André era pequeno, ele tinha uns 5, 6 anos de idade. Alessi, eu cheguei em casa, a Alessi falou: César, o André não está me ouvindo. Tudo que eu faço, que eu falo, ele não ouve. Ele não está fazendo o que não era natural do André. O André sempre foi um menino muito obediente. Tá bom. Eu fui orar, eu estava muito bem com Deus e fui orar. Comecei a orar, o Senhor falou comigo: César, lembra que a Alessi combinou tal coisa com você e ela não está fazendo? Eu falei: ô Senhor, achei o problema. É a Alessi. Aí o Senhor falou: não, meu filho, mas lembra que você combinou tal coisa comigo e com ela e não está cumprindo? Aí eu falei: Senhor, já entendi tudo. Chamei a Alessi, tratei o meu pecado com ela, depois de tratar o meu, tratei o dela, e não conversamos com o André. O que o André fez? Voltou a obedecer. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Pecado é uma questão espiritual, não precisa ser visto para ser repetido. Eu estava em desobediência, a Alessi estava em desobediência. Espiritualmente, como é que o André ia ficar? Em desobediência. Homem, você tem que prover autoridade dentro da casa. Só que para você prover autoridade dentro da casa, você tem que resolver as suas coisas. Para então, de um jeito adequado, com amor, conduzir a sua esposa. Está entendendo? Que mais? Abra em Efésios 5:23. Diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Presta atenção. Homem, nesse texto, provê direção. Por isso que eu estou dizendo. Homem provê tudo. Homem provê direção. Tem muitas situações em que a mulher sabe o que fazer. Então, por exemplo, quem que percebe doença de filho? Quem que tem um remédio na cabeça? Então, não vamos entrar no que não é nosso. A mulher sabe fazer, em geral, melhor do que a gente. Quando eu montei um apartamento, eu no auge da minha sabedoria arrogante, digamos assim, eu não cozinho. Eu virei para a Alessi e falei: Lê, vamos comprar esse fogão aqui? Não, César, não precisa disso não. Alessi, fogão aperta, acende, conta. Alessi, vamos comprar esse fogão aqui. Alessi, é esse fogão que nós vamos comprar. Gente, eu não cozinho, mas eu meti opinião sobre fogão.
Se você imaginar uma peça que deu problema, foi o tal do fogão. Mas deu tanto problema esse tal desse fogão. Não entre eu e a Alice, o fogão não era bom. Aí, eu tinha que ficar quieto. Dali eu aprendi uma coisa. Casa é problema de quem? Porque é para quem ser boa dona de casa? Se a Alice quisesse pôr um tapete de pé na sala, eu ia estranhar. Mas, casa é um problema de quem? Mulher é quem tem que resolver. Está fazendo sentido? Então, tem determinadas coisas que a gente delega a autoridade porque elas têm muito mais domínio do que a gente. Mas muito mais domínio do que a gente. Questões de saúde, quem cuida mais, o homem ou a mulher? Por que o homem morre 3 anos mais cedo? Porque não cuida da saúde. Por que a mulher tem uma expectativa de vida maior? Porque ela cuida melhor. Então, quando a tua mulher falar sobre saúde, o que é para você fazer? Sim, querida. Então, a palavra cabeça significa autoridade, direção. Então, quando a gente dá direção, a mulher fica salva. Sabe o que significa a palavra salva no versículo? Salvador do corpo. A palavra salvador no original grego significa preservador. Então, quando um homem dá direção debaixo da orientação de Deus, a mulher fica o quê? Preservada. Você está me entendendo? Minha querida, não faça nada por conta que você não tenha recebido a autoridade para fazer. Não faça. Não faça. Não faça. Não minta, não esconda. Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O que o homem provê? Amor. Mulher, vou te dar uma boa notícia. Nós não precisamos ser amados. Você sabia? Qual é a necessidade que o homem tem? Respeito. Teu marido é trabalhador? Você tem que dizer isso. Aliás, nós estamos no dia 8. Você já elogiou o teu marido este mês? Gente, homem precisa... Mulher, você precisa ser amada quantas vezes na semana? E por que o respeito seria diferente? Você respeita quando nós chegamos cansados. Você respeita quando você faz um elogio. Você respeita quando você considera a nossa opinião. Tem muitas formas de você respeitar. Mas o tema é para os homens. Teu marido não precisa de amor. Você precisa. Homem, você tem que amar ela. Só que aqui nós temos um problema. Porque para estudar esse tópico eu precisaria de um encontro. Vocês estão entendendo? Então o que a Bíblia diz sobre o amor? Você sabia que a palavra ágape, ou o verbo agapau, mesmo original ali, você sabia que essa era uma palavra desconhecida antes da época do Senhor Jesus? Você sabia que é uma palavra cunhada, talhada para o Evangelho? Você sabia que o amor descrito no ágape é um amor outro-centrado? Se eu pegar qualquer um de nós aqui, o que te chamou a atenção no teu parceiro, na época do namoro? Ah, ela era linda, César. Tá, quando você diz que ela era linda, você está pensando nela ou em você? Quando você diz que ela era linda, você está pensando nela ou em você? Em você, um amor autocentrado. O amor de Deus é outro centrado. Presta atenção, o que nós temos para oferecer a Ele? Mas Ele o decidiu dar de tudo que Ele tem para nós, sem retribuição, porque nós não temos nada para acrescentar para Ele. Então o amor de Deus é um amor outro-centrado.
Então, quem aqui é serviçal? Levanta a mão. Esses irmãos, levanta alto. Esses irmãos vão ter um pouquinho mais de facilidade de amar. Porque a pessoa serviçal, ela olha a necessidade do outro. Você está me entendendo? Então você vai, você cuida. Hoje de manhã eu orei com a Sara pelo encontro. Eu pedi para ela orar comigo por causa da noite difícil que eu tive. Aí ela falou, eu vou estar te esperando aqui com o arroz e o feijão que você gosta. Outro centrado. Quando a gente ama, a gente pensa no outro e não na gente. Então é o que vai fazer bem para o outro. O que o homem tem que fazer? Se você entende que o amor é outro centrado, quantas vezes você deveria ligar por dia para a tua esposa? Quem aqui liga para a esposa todo dia ao longo do trabalho? Se você ligar, é um sinal do quê? Interesse. Cuidado. Vá um pouquinho mais longe. Se teu filho estiver doente, quantas vezes por dia você vai ligar para a tua esposa para saber dele? Então quem você está amando mais? Isso muda hoje. Isso muda hoje. Querida, o que eu posso fazer para te aliviar? Querida, o que eu posso fazer para te ajudar? Querida, como você vai se sentir amada por mim? O que eu posso fazer para você se sentir amada por mim? É nosso papel demonstrar amor. Você tem noção do impacto que isso causa nos nossos filhos? Mulher tem que ser amada. Mulher tem que ser amada. Mulher, pensa o jeito que você gostaria de ser amada. Pensou? Fala aí no ouvido dele. Eu contei para vocês a história quando eu fiz essa pergunta para a Leci. Eu fiz essa pergunta para a Leci. Leci, o que eu preciso fazer para você se sentir amada? Ela falou, tomar um café comigo de manhã no sábado de manhã, tranquilo. Gente, o sábado é o único dia da semana que eu tenho que fazer minhas coisas. Tá bom, Lê. A Leci também acordava cedo, mas no sábado ela gostaria de ficar na cama até umas 8, 9 da manhã. Eu acordo às 5. O que eu fui fazer? Aprender a ficar na cama. Aí fomos tomar o café. Gente, eu tive TDAH. Tanto no déficit de atenção quanto na hiperatividade. Gente, sentamos para tomar o café. O que ela queria? Conversar. Eu sabia conversar? Não. Então sentamos ali, tomamos café. Aí com 2 minutos, eu sou extremamente serviçal. Com 2 minutos, levantava, pegava a louça suja e colocava na pia. Aí sentava. Mais 2, 3 minutos. Levantava, pegava os frios e colocava na geladeira. Mais 2, 3 minutos. É o que ela estava desejando? Não, mas esse era eu. Levantava de novo, pegava o paninho, limpava para ficar tudo organizado para a gente poder conversar. Gente, eu levei uns 2, 3 anos. Só que, gente, quando ela adoeceu, nós tomávamos café 3 vezes por semana, de manhã, juntos. Nosso café durava 2, 3 horas. Quando ela faleceu, nós tomávamos café todo dia juntos. Vocês estão entendendo? Eu olho para trás e eu vejo o tamanho da generosidade de Deus comigo. Porque ela passou para o Senhor, eu tendo cumprido o desejo que ela tinha. E eu não cumpri o desejo quando ela adoeceu gravemente. Porque eu já vinha neste propósito. Mulher tem que ser amada. Só que olha o que o texto bíblico diz. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Homem, presta atenção. Jesus se entregou à noiva ou a Deus?
Ele se entregou à noiva ou a Deus? Quem queria que ele morresse na cruz? A noiva ou Deus? Ele se entregou a quem? Você precisa ter uma entrega diária a Deus, porque aí você consegue amar. Sabe por quê? Porque há uma distinção de papéis entre o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai deseja uma vontade, o Filho arquiteta e cumpre essa vontade, e o Espírito aplica essa vontade aos nossos corações. Mas Deus é a fonte do amor. A Bíblia não diz Cristo é amor. A Bíblia não diz o Espírito é amor. A Bíblia diz Deus é amor. Se nós não bebermos desta fonte de amor diariamente, nós não temos amor para dar. Então, onde é que um homem ama sua esposa? Se entregando a Deus. Deus, eu quero me entregar a Ti. Eu quero abrir mão do que eu tenho, do meu direito, do meu privilégio. Eu quero abrir mão, eu quero me entregar plenamente a Ti. Então, o homem provê amor, certo? João, quando a gente estudar sobre amor, nós estudamos João 13. Tendo chegado a festa da Páscoa, sabendo Jesus que era hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Nós vamos estudar como é que a gente ama até o fim, tá? Certo, então aqui o homem provê amor. O homem provê também purificação. Porque olha o versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Mulher precisa ser lavada dos seus pecados. A palavra purificar, fazer limpo da culpa e do pecado. Que mulher aqui sente culpa? Meio constantemente. Essa culpa, o homem precisa lavar. Você tem que ensinar ela a lidar com a culpa. Mas, querida, você está se sentindo culpada por quê? Você pecou? Não. Então você não pode se sentir culpada. Vamos dar uma olhadinha. Apocalipse diz que o diabo é o acusador dos irmãos. Você está sob uma batalha espiritual. Então, o que é lavar a mulher dessas impurezas? Quando a gente transita pela vida, a gente vem cheio de hábitos ruins. O que o homem precisa fazer? Precisa trabalhar nesta mulher estes hábitos ruins que ela tem. Por exemplo, uma mulher muito trabalhadora. Querida, senta aqui. Você vai relaxar agora. Você vai ficar comigo. Nós vamos aprender a ficar juntos. Vem cá. Vamos fazer um esforço, eu e você, de nós ficarmos juntos. Lembra que eu falei que o homem dá o nome? Você identifica o pecado que Deus quer tratar e você acha os textos bíblicos para lavar aquele pecado na tua mulher. Faz sentido, meus irmãos? Pesado? Ser homem não é fácil, mas é o que a Bíblia ensina. Então nós temos, se você não achar os textos bíblicos para o pecado da tua esposa, procura os líderes. Irmão, sobre tal tema, o que a Bíblia diz? Tem livros, você está entendendo? E aí a gente vai conversando e vai achando os textos para isso. Então o homem tem que prover a purificação da mulher. Só que, meus queridos, a gente faz a lavagem pela... Então não é o teu argumento. Para uma mulher forte, entre o teu argumento e o dela, qual que tem mais peso? O dela. Mas entre a palavra e o argumento dela, qual que tem mais peso? Você tem que aprender a levar a palavra para ela. Porque se você tentar só argumentar, a gente é limitado. A mulher chega com um monte de informação. Elas vão argumentar muito melhor do que a gente. Mas muito melhor. O que você tem que ter? Você tem que ter textos sobre aquele tema que esclarece como que ela é, como Deus quer lidar com aquilo. Então o homem provê purificação, mas o texto não para aí.
Que mulher aqui que é seca, afetivamente falando? Levanta a mão. Homem, presta atenção. A palavra diz assim, Efésios 5, 28. Pois ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Sabe o que é a palavra cuidar no original? Aquecer pelo calor. Mulher precisa ser aquecida. Tem aqui. Mulher tem que ser aquecida de muitas formas. Ó, nem pedi para mudar a câmera. Não está aparecendo nada. Tá? Não. Não. Mulher tem que ser aquecida. Obrigado, irmão. Teu galardão é duplo. Porque a tarefa não foi fácil. Não. Esse é o homem raiz. Porque deu conta de tudo isso. Mulher precisa ser tocada. Porque isso demonstra o quê? Interesse. Mulher precisa ser tocada. Quando a mulher não gosta de ser tocada? 3. O que é seco? Você não é afetiva. Você não gosta de toque, você não toca. Você não é relacional. Você não gosta de ser abraçada. Então, nós temos um problema. Nós homens temos um problema. Porque quando tocamos enxergando só as partes sexuais. E homem, isto é pecado. Vou voltar para o Paulo Bornelli. Ele vira no encontro e diz assim: irmãos, eu descobri que quando a Dulce menstrua é o período mais frágil dela. E é o período que eu mais fico distante dela. O que eu aprendi a fazer, que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou dormindo abraçado com ela no período menstrual. O toque tem que ser por afeto. O toque de intimidade é quando o afeto está tão bom, ela está tão bem suprida, que ela te pede. A mulher te pede. Vocês estão me entendendo? Então o toque precisa ser constante, porque a mulher é despertada com cuidado. Eu quase falei hoje de manhã sobre sexualidade, mas eu falei, não, vou me manter dentro do propósito de falar, porque são pouquíssimas vezes que a gente estuda sobre sexo na igreja. E uma boa parte dos irmãos aqui precisam aprender algumas coisas sobre sexo no casamento, porque vocês não têm as informações necessárias. Eu tenho, porque eu lido com isso o dia inteiro. Eu tenho que responder essas questões, né? Homem é despertado sexualmente por visão. Mulher é despertada por toque e audição. Vocês usam uma determinada roupa, pum, acendeu. Mulher é despertada de que forma? Por toque e audição. Por isso que em show de rock você ouve o quê? Grito feminino. Por isso que, homem, a tua voz tem que ser dócil. Mulher precisa de afeto. Gente, presta atenção no que eu estou dizendo. Quando você toca, a mulher se sente cuidada e interessada. Ela vê que você tem interesse nela. Só que não pode ser um toque sexual, porque senão ela interpreta de que jeito? Está enxergando só o sexo e não está enxergando a minha pessoa. A pessoa dela tem que ser vista. Por isso que Cantares começa falando Cântico dos Cânticos. Por quê? Você precisa ter uma voz suave, agradável, dócil com ela. Faz sentido? Então, homem provê afeto. Mas não para aí. 1 Timóteo 2,8. Que outra coisa o homem provê?
2,8. Quero, portanto, que os... 1 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. O que o homem precisa fazer? Orar. E queridas, é para orar de que jeito? Sem cessar. Qualquer coisa que houve, o que é para fazer? Esse foi um erro que eu cometi no casamento grave. A Alessi, ela era uma mulher de oração. E ela dizia: César, vamos orar por tudo? Lê, tá bom. Nunca contradiz, mas nunca fiz. No final da vida, também antes da doença, eu passei a entender melhor isso. Então a gente ia sair comprar roupa. Vamos orar? A gente ia sair para jantar com um irmão. Vamos orar? A gente ia sair para uma viagem. Vamos orar para ver se a viagem está no tempo de Deus, do jeito de Deus? O homem deveria ter esta atitude de oração, porque é para os homens levantarem as mãos santas, sem ira e sem animosidade. O que é animosidade? Briga, contenda. O homem é para ter essa atitude pacífica. Então o homem provê oração. Que mais? Eu pulei Efésios 5:26. O homem provê santidade. O que é santidade? Separar as coisas más e impuras das santas. Então, por exemplo, tem mulher aqui que assiste novela? Se tiver, o que o homem tem que fazer? Querida, não. Não, nós não vamos assistir. Você tem... Oi? Tem muitos programas. Os realities. Eu estou imaginando que ninguém vai assistir BBB. Porque se assistir, é grave. Vocês estão entendendo? Não tem porquê. Nem esse novo aí agora. Eu sei porque eu tenho que ficar com a minha irmã nos fins de semana. E ela assiste um pouco a Globo. Ela gosta das perguntas do Huck, do Luciano Huck. Minha irmã é esquizofrênica. Então ela tem uma mentalidade entre 6 e 8 anos. E estou eu lá, vendo a TV Globo, por amor a ela. E pedindo graça de Deus. Ou vejo um pouco, tiro o que é possível. Minha irmã gosta de futebol. Canta todos os hinos dos clubes. Vai fazer 69 anos de idade. Acamada. Pesa 140 quilos. E eu e minha outra irmã quem cuidamos. Daí as minhas limitações com viagem. Eu vim rápido e voltar rápido. Porque eu preciso aliviar minha outra irmã. Né? Então assim, o homem tem que prover santidade. Que mais? O homem provê equilíbrio. Tito 2:2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Meus queridos, quem que menstrua? Quem que é inconstante? Mas a Bíblia está mandando quem ser constante? Nós temos que ter uma atitude constante dentro da casa. E aí o que ele diz? Que é para o homem ser temperante. O que é temperante? Sóbrio, controlado, abster-se de vinho ou de seu uso imoderado. Uma hora eu vou estudar mais profundamente e aí eu vou colocar para os irmãos ouvirem. A Bíblia não proíbe de beber. A Bíblia proíbe de ficar bêbado. Mas a Bíblia também não estimula a bebida. Então há uma distinção da palavra vinho, que é bebida forte, e uma coisa que é uma bebida mais fraca. Então o ideal para quem tem filhos é que a casa não bebesse.
Talvez o caso mais grave que eu atendi de drogas, o pai se converteu, quando os filhos eram 12 anos ali mais ou menos, o pai se converteu e o pai gostava de cerveja. O que os pastores dele fizeram? Davam cerveja de presente no aniversário. O filho, um dos filhos, o mais novo, aprendeu a beber na mesa com o pai. Só que o moleque tem um corpo que é um touro. Aí ele tem que beber muito para ter uma sensação. Aí o que aconteceu? Da bebida foi a porta de entrada para a droga. O caso mais grave que eu acompanho ele até hoje. Liberto, crente, formado em psicologia, terminando medicina. Vai ser psiquiatra. Eu acompanho ele vai há quase 20 anos. Eu acompanho todo esse processo. Muitas internações. Aprendeu onde? Aprendeu na mesa com o pai, numa bebida inocente. Então, bebida, o ideal é que nós não fizéssemos. O homem é para ser temperante, é para ser respeitável. O que é respeitável? Ser venerado pelo caráter. Nós temos que bater o olho nele e dizer: esse sujeito é honesto, esse sujeito é de família, esse sujeito é boa pessoa. O ímpio tem que dizer essas coisas a nosso respeito. Ele tem que ser sensato. O que é sensato? De mente sã, equilibrada, que freia os próprios impulsos. Quem aqui é compulsivo? Com comida, bebida, TV, celular, esporte. Quem aqui é compulsivo nessas coisas? Levanta a mão. Levanta alto. Só? Mas acho que a compulsão gerou muito grave. Assim. Será que caberia quem perde mais tempo? Tá bom. Quem gasta muito tempo com o que não deve? Levanta a mão. Melhorou um pouquinho? Você me ajudou, obrigado. Melhorou? Você é compulsivo. Porque tudo aquilo que você faz em excesso é compulsão. A palavra sensato significa o quê? Que freia os próprios impulsos e desejos. Homem tem que ser controlado. E sadio, livre de opiniões que contêm contaminação de erro. O homem tem que pensar do jeito que Deus pensa. Última coisa, consegui terminar. Meio rápido, mas terminei. 1 Pedro 3,7. Tem algum pecado que interrompe a oração que a Bíblia diz? Só um. Qual que é? O homem não ajudar a mulher nas coisas da casa. Olha o que o texto bíblico diz. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O que significa a palavra discernimento? Vivei a vida comum do lar com discernimento. Gente, é para o homem ser bom dono de casa? Não. Nós não vamos seguir o que o mundo está fazendo. Hoje, o tempo de liberdade aí, depois que o filho nasce, fugiu o nome. Onde o filho nasce e a mulher não precisa trabalhar. Licença maternidade. A licença paternidade, eles estão tentando dar, na Europa já, estão tentando não. Tem países que dão o equivalente para o homem. Aparentemente justo, errado do meu ponto de vista, a mulher vai ter uma relação que o homem não vai ter quando a criança nasce. O homem tem que prover. Vocês estão entendendo? É importante o homem estar em casa? É. Mas o homem não precisa fazer o papel que é da mulher. Então o homem tem que ter discernimento para viver a vida comum do lar. O que tem mais comum no lar? Pia suja, com louça. Roupa para estender. Cama para arrumar. O que o homem deveria fazer?
participar de todas essas coisas. Graças a Deus. Muito bom. Participar de tudo isso. Você se sente amada? Tenho certeza que você se sente. Isso vai facilitar o namoro. Porque está se sentindo amada. Certo? Estou te ensinando a olhar do jeito certo. Consideração é a avaliação pelo qual o preço é fixado. Essa palavra consideração é a mesma palavra de honra. Filhos, honrai vosso pai. Mulher, respeitai, é a mesma palavra. Agora o homem tem que ter essa consideração pela mulher. Dignidade é uma aparência impondo respeito. Tratai-a com toda dignidade. Meus queridos, o homem tem que participar do dia a dia da casa, dentro dos limites que ele tem. Mas ele tem que participar das coisas da casa. Amém? Amém.